Senhor Deus, em humildade e gratidão, nos reunimos diante de Ti, agradecendo pela poderosa revelação que recebemos através do profeta Miqueias. Que a Tua sabedoria e luz nos guiem enquanto refletimos sobre sua mensagem, uma mensagem que ecoa através das gerações. Agradecemos, Senhor, pela voz ter levantado Miqueias, um porta-voz da verdade em tempos de corrupção e injustiça. Hoje, pedimos que o Senhor abra nossos corações para receber os ensinamentos que Miqueias nos deixou, que possamos reconhecer, como ele, a importância de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Que essas virtudes sejam o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas e relacionamentos. Ajuda-nos a sermos corajosos em nossas convicções e a falarmos a verdade mesmo quando isso nos custa caro. Senhor, vemos ao nosso redor uma sociedade cheia de desigualdade, divisão e exploração. Ajuda-nos a ser faróis de esperança e agentes de transformação em nossas comunidades. Que possamos nos levantar contra qualquer forma de injustiça e nos comprometer a cuidar dos menos favorecidos. Que a nossa fé se traduza em ações concretas, refletindo o Teu amor e compaixão para com todos. E assim como Miqueias anunciou a vinda do Messias de Belém, queremos também compartilhar essa esperança com aqueles que nos cercam. Que possamos ser instrumentos do Teu amor, proclamando a salvação que o Senhor nos ofereceu através de Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo de fé e fidelidade, trazendo luz e consolo a todos que estão em busca de verdade e redenção. Por fim, entregamos nossas vidas e os desafios que enfrentamos em Tuas mãos, confiando que o Senhor é nosso guia e força. Que a mensagem de Miqueias continue a ressoar em nossos corações, nos inspirando a seguir o caminho de justiça e amor. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Que a paz do Senhor permaneça contigo, sempre. Que Ele te fortaleça em tua jornada de fé, abençoando cada um dos teus passos e guiando-te com sua luz. E assim, em um crepúsculo que tingia o céu de um vermelho profundo, os fiéis se dispersaram, levando consigo o fervor das palavras proferidas. Entre eles, havia um homem de vestes simples e rosto marcado pelo tempo, chamado Elias. Desde a revelação, um eco ressoava em sua mente, um chamado silente que o atraía cada vez mais para as sombras do desconhecido. Elias, em sua jornada, sentia que algo poderoso estava prestes a ocorrer. As palavras de Miqueias não apenas reverberavam em seu coração, mas moldavam suas ações. Ele se tornara um defensor dos oprimidos, ajudando aqueles que eram esquecidos e perdidos nas vielas da cidade. Porém, em meio à sua boa obra, um sussurro sombrio começou a se insinuar em sua mente, como uma serpente em busca de sua presa. Numa noite fria, enquanto caminhava pelas ruas escuras, Elias encontrou um grupo de homens encapuzados. Eles murmuravam palavras em uma língua que mal conseguia compreender, mas a intensidade de sua devoção era palpável. Curioso, ele se aproximou, atraído por uma força que não podia resistir. Os homens, percebendo sua presença, voltaram-se e encararam-no com olhares que pareciam penetrar em sua alma. O tempo chegou, portador da luz, disse um deles, sua voz grave e carregada de mistério. Precisamos da sua fé. Aquele que veio como luz será nosso guia para a escuridão que se aproxima. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que deveriam ser palavras de fé transformaram-se em um fardo pesado. A cada dia, seus sonhos eram invadidos
por visões de tormenta e desolação, um presságio de algo terrível que se aproximava. Neles, ele via o povo dividido, incapaz de se unir, o amor se transformando em ódio, a misericórdia se esvaindo em indiferença. Em uma dessas noites, cercado por escuridão, Elias acordou com um grito. O som ecoava em sua mente, devastador e confuso. Ele se levantou, a respiração entrecortada, e decidiu que precisava buscar a verdade. Através das palavras de Miqueias, ele se lembrava do seu chamado à justiça, e isso lhe oferecia um fio de esperança. Mas, ao procurar o profeta, encontrou sua casa em ruínas. As paredes, antes testemunhas de revelações divinas, agora eram apenas sombras de um passado glorioso. Havia uma sensação de perda, como se uma presença estivesse sendo apagada, e com essa perda, a própria essência da fé estava se dissolvendo. Desesperado, Elias se dirigiu aos anciãos da cidade, buscando consolo e orientação. Contudo, a resposta que recebeu o deixou mais alarmado ainda. A verdade se corrompeu, lanternas de fé se apagaram. O que resta é um eco que pode desvelar o fim. Suspenso entre a esperança e o terror, Elias decidiu encontrar os outros, aqueles que, como ele, ainda duvidavam das vozes que espalhavam o medo. Mas, ao reunir-se com eles, uma revelação se formou. Havia aqueles que desejavam não apenas a salvação, mas o poder que adviria do caos. O que é a luz, senão uma sombra disfarçada? Questionou um dos homens com um olhar perturbador. Seguir a verdade nos conduzirá ao abismo. Juntos, podemos trazer aí a escuridão e moldar um novo reinado. Havia um apelo nas palavras do homem, um tipo de persuasão que Elias não podia ignorar. Uma linha tênue se formou entre o que era certo e o que parecia necessário para sobreviver. Um dilema se instalou em sua alma e ele sentiu a tensão crescer. A cada dia que passava, as trevas envolvendo a cidade pareciam se intensificar, como se a própria terra protestasse contra o que estava prestes a acontecer. Boatos de um acontecimento sombrio se espalhavam, e Elias, atormentado por suas próprias hesitações, pôde ver como a luz que uma vez brilhou estava prestes a ser extinta. No auge do desespero, ele decidiu enfrentar seus confrades. Precisamos nos unir pela justiça, não pelo poder, gritou, sua voz ressoando com a paixão de Miqueias. Mas, ao olhar nos olhos de seus compatriotas, ele percebeu que a luz havia se apagado nos corações deles. O que restava era um desejo insaciável de controle. Naquela noite, quando o céu estava mais escuro do que nunca, Elias se dirigiu ao cerne da cidade, onde os murmúrios de trevas se tornavam um clamor ensurdecedor. Ele se posicionou em um alto, decidido a clamorear pela verdade. Mas antes que pudesse proferir uma única palavra, as sombras se lançaram sobre ele, engolindo-o em um abraço mortal. A última coisa que viu foi um brilho distante, um lembrete tênue da revelação que havia recebido, enquanto o eco das profecias antigas se tornava uma sinfonia de lamentos. A memória de Miqueias, assim como a luz de sua mensagem, desapareceu, e com isso um pesadelo se formou, uma nova ordem surgindo das cinzas do que um dia foi esperança. Os que se permitiram ser seduzidos pela escuridão tornaram-se os novos profetas, e a própria luz se tornaria uma lenda, um sussurro perdido em meio ao clamor do fim. Ao retornar à casa de Elias, não havia mais a lembrança do homem que buscou a verdade. Tudo o que restou foi um novo eco, sombrio, poderoso e cheio de poder absoluto.